Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Jesus por estarmos aqui na presença de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. Glórias a Deus. Mais um momento abençoadíssimo. Que o Espírito Santo de Deus coloque as suas palavras na minha boca, que o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, te abençoe, que você assista até o fim esta mensagem, porque o Espírito Santo vai falar com você, pessoalmente, em nome de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Se fala de aliança. O Espírito Santo me falou muito forte sobre este tema. Já vem me falando, mas o Espírito Santo tem um momento para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E este tempo é hoje, agora, já. Para nós aprendermos de Deus. Vamos ler até o versículo 3. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui uma aliança completamente errada. Nós sabemos que Josafá era um rei que estava na presença de Deus, que amava a Deus, que exaltava o nome do Senhor, que obedecia a Deus. E olhe com quem ele foi se aparentar. Aparentar aqui quer dizer aliançar com Acabe, um rei, o rei de Israel, que nós sabemos que é ímpio, um rei iníquo, um rei que casou com uma mulher maligna, satânica, uma mulher que sempre foi inimiga de Deus, e ela era que liderava Acabe. E olhe o laço no qual Josafá caiu. Talvez pela emoção, pelo coração, pela bondade. Entendeu? Nós vemos aqui claramente que Josafá não fez isso para ir contra Deus. Não foi. Foi uma aliança infeliz. Foi um passo errado que ele deu, que quase o leva à destruição. Glórias ao Senhor. Então, Acabe recepcionou Josafá muito bem, tal, aquela coisa toda, e chamou Josafá para ir para a guerra contra o rei da Síria. E olha a resposta que Josafá, um rei que estava na presença de Deus, deu. Como tu és, serei eu. Já pensou? E o meu povo como teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Josafá não imaginava a empreitada na qual ele estava entrando sem autorização de Deus. Ele não consultou o Senhor aqui. Você veja que no versículo 4, eu não vou ler todos os versículos desse capítulo. Eu vou focar mais no resultado da aliança de Josafá com Acabe. E vou mostrar também, o Espírito Santo me mostrava muito como Josafá ficou quando ele se aliançou com Acabe diante de um servo de Deus, que era Micaías, o profeta Micaías. Então, eu
é um dos profetas da Bíblia que eu mais amo, é Micaías, porque ele retrata o verdadeiro profeta de Deus, que vive uma vida na presença de Deus e que padece por causa disto. Então, olha o que foi que Josafá disse a Acabe. Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Incrível, ele estava aconselhando Acabe a consultar a palavra do Senhor, mas ele não consultou o Senhor quando ele foi se juntar a Acabe, se unir a Acabe. Então, verdadeiramente, nós vemos aqui que qualquer pessoa de coração bom, de índole boa, pode fazer uma aliança errada. E Deus, sabendo disto, usa os seus vasos para ministrarem a palavra de Deus, para despertar as pessoas. Porque a palavra de Deus não é só, eu vou me fortalecer. Não, Deus quer falar alguma coisa, né? Quando a palavra dele é ministrada. Ele quer falar algo que está acontecendo e que a pessoa não percebeu ainda ou que vai acontecer. Deus sempre mostra. Deus, ele revela tudo o que está oculto, tudo que está escondido, tudo que nossos olhos físicos não conseguem ver. Louvado seja Deus. Versículo 5 diz assim: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, todos falsos profetas, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará na mão do rei. No versículo 6, Josafá, sabendo que aqueles profetas não eram da parte de Deus, Josafá pergunta ao rei Acabe: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Está vendo a diferença entre Acabe e Josafá? Acabe era de dura cerviz. Acabe não tinha aliança com Deus e nem queria ter. Era inimigo de Deus. A verdade é esta. Imagine, rei de Israel, inimigo de Deus. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Glória a Deus. Mas sempre tem um mais contra aquele que serve a Deus. Mas Deus, ele cuida de cada um dos seus filhos. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel, um eunuco, e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras. E estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Você está entendendo? Alianças erradas que nunca poderiam ser feitas. Nós sabemos que muitas coisas graves aconteceram, têm acontecido e continuarão a acontecer por causa de alianças que não eram para ter sido feitas jamais. Pois é, então aí Acabe, você veja claramente aqui que ele não suportava Micaías. Por quê? Porque Micaías falava a verdade. Muitas pessoas, elas não suportam a verdade. 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 Elas não suportam a
que querem ouvir coisas boas, geralmente procura pessoas, né, quando procuram profetas, infelizmente tem gente que faz isso muito ainda hoje. Então ele procura geralmente profetas para eles ouvirem o que o coração deles querem, coisa bem suavizada, só para confirmar o que eles já querem fazer. Isso que é grave. Muito sério mesmo. Não devemos consultar profeta. Estamos no Novo Testamento, no tempo da graça, onde o Espírito da glória de Deus habita dentro de nós, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. E se Deus quiser falar comigo e com você através de um profeta, ele traz do lugar que ele quiser. Vem e entrega a mensagem de Deus. Por isso que tem muita gente perdida pelas igrejas evangélicas, pessoas que vivem sob a direção de profeta. Que Deus ajude que sejam verdadeiros profetas. Geralmente os verdadeiros profetas não querem isto, não aceitam isto. Eles mandam a pessoa buscar Deus. E eles ainda dizem, olha, se Deus mandar eu lhe dizer alguma coisa, eu vou lhe dizer, mas para eu dizer algo assim, não vou dizer por mim mesmo. Este é o verdadeiro profeta. E Acabe queria ouvir os falsos profetas, que estavam mentindo ali, estavam alisando o ego dele. Pode ir, você vai vencer. Você é grande, é poderoso, é forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aliança perfeita é com Deus, o Todo-Poderoso. Se você tiver esta aliança com Ele, Ele vai lhe dizer pormenores de tudo que você lhe perguntar. Ele vai lhe dizer não. No momento que talvez você queira ouvir sim, mas Ele vai dizer não faça. Você vai ficar até um pouco assim, triste, mas vai obedecer. Porque Ele disse não. Quantas pessoas? Eu sei que muitas vezes não consultam, não pedem um conselho a mim. Não perguntam, pastora, o que a senhora acha? Eu faço isso ou aquilo? Me dê uma opinião. As pessoas muitas vezes não vêm porque sabem que primeiro eu não vou dar opinião minha. Eu vou consultar o Senhor. E o Senhor muitas vezes diz o que a pessoa não quer ouvir. Infelizmente, eu jamais vou poder agradar as pessoas e desagradar a Deus. E é melhor dizer a verdade e prevenir uma situação de destruição lá na frente daquela pessoa do que dar risada, brincar, achar tudo bom e a pessoa cair no atoleiro. E também teve outras pessoas que perguntaram, o que você acha? Eu devo fazer isto? Não. O Espírito Santo forte diz a mim, não faça, não é de Deus. E a pessoa entra no buraco. E para sair não é tão fácil. Por quê? Porque ela foi avisada antes. Ela foi advertida, mas não aceitou. Glórias a Jesus Cristo. Porque Deus, Ele nem sempre nós podemos esperar Deus dizer sim. Muitas vezes na nossa vida Deus vai dizer não. Mas o não de Deus
é uma bênção para nossas vidas, porque é livramento, é vitória, que muitas vezes a gente só vai entender lá na frente, como Jesus Cristo falou. A verdade é esta. Quantas vezes nós fizemos coisas de nós mesmos e depois dissemos, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, não era para eu ter feito isso. Era para eu ter consultado o Senhor. Era para eu ter confirmado com o Senhor. Mas não fez. Aí tem que pagar o preço, tem que sofrer, tem que demorar mais tempo para resolver as coisas. Quando se pode resolver? Porque tem coisas que são só a graça de Deus. E o mensageiro, que foi chamar Micaías, lhe falou dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Tá vendo? Eu quero só que você entenda com quem Josafá se aliançou. Acabe estava cercado de demônios, cercado de pessoas malignas, iguais a ele. E Josafá, um servo genuíno de Deus, se misturou com a pessoa errada. Essa mensagem é Deus dizendo, cuidado, tome cuidado com alianças. Tome cuidado, muito. Talvez se você perguntar um conselho a alguém, a qualquer pessoa natural, ela vai lhe dizer assim, olha, pense 2 vezes. Eu não vou lhe dizer isso. Eu vou lhe dizer, ore, jejue, suplique, clame e só tome a decisão se o Altíssimo confirmar de forma sobrenatural, sem dúvida, para você. Se não houver confirmação, não dê um passo, sabe por quê? Vai ser passo em falso. Você vai cair. E Deus vai deixar. Porque se nós temos o nosso Deus para consultarmos Ele para tudo, pedimos direção a Ele, tudo, a Bíblia diz que Ele é conselheiro. Como é que nós dizemos que somos servos dEle, que amamos Ele, que queremos fazer a vontade dEle e tomamos decisões aleatórias? Lá na frente vem o preço pelo erro. Ah, mas eu não fiz por maldade. Claro, ninguém está dizendo. Josafá não se aliançou com Acabe aqui, não foi por maldade. Não foi para ir contra Deus. Foi emoção. Infelizmente. Mas Deus quer dar um despertamento. Tome cuidado com alianças. Tome cuidado com alianças. Muito cuidado, mesmo. O Espírito Santo falava muito comigo isto, para eu ministrar sobre aliança. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Qual é a comunhão? Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que, né, meu Deus me disser, isso falarei. Eita, homem de Deus, homem admirável, para mim tem que ser assim. Não pode agradar ninguém, tem que agradar somente ao Altíssimo. Eu acho lindo demais, eu amo muito Micaías. O perfil, ele sofreu, padeceu, mas era inflexível na presença de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nós sabemos que Micaías se apresentou ali diante de Acabe e Josafá. Nós sabemos que, no final de tudo, Micaías disse assim, agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas.
o Senhor permitiu o espírito da mentira, que é o diabo, na boca de todos os profetas de Acabe. E o Senhor falou mal a teu respeito. O que quer dizer isso? Tudo que aqueles profetas estavam dizendo era mentira. O que o Senhor falou para Micaías foi outra coisa. Foi sobre a destruição de Acabe. Estava chegando o momento de toda a maldade daquele homem ter um fim. Deus, olha, vou lhe dizer algo aqui. A pessoa que é má, ela vai prevalecendo. E o justo fica, muitas vezes, se não vigiar, fica até questionando Deus muito. Por que será? Não passa nada. A pessoa está bem, está fazendo tanta miséria e está bem. É Deus dando bem corda, para quando puxar a corda, não ter mais jeito. Deus é longânimo. Glórias a Jesus. Quando Micaías disse isso, no versículo 22 já. Então, olha só, Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías apanhou de um dos homens de Acabe, só porque ele disse que os profetas estavam com o espírito da mentira e que o Senhor falou mal de Acabe para Micaías. Mais uma vez, observe com quem Josafá estava se aparentando, se unindo, se aliançando. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Versículo 26. Olha o que foi que Acabe mandou dizer para o governador. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Se não fosse trágico, seria cômico. Esse rei ímpio dizer que ele ia voltar em paz e que Micaías ia ser sustentado com pão de angústia. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Que autoridade. Disse mais, ouvi povos todos. Glórias a Deus. É aí que eu quero chegar. É aí quando foram para a guerra. Josafá, meu Deus. Quando a gente olha, porque tem muitos, assim, até pessoas que quando falam sobre dessa aliança de Josafá com Acabe, falam muitas coisas contra Josafá. Mas nós temos que entender que nós somos seres humanos. Nós podemos errar, não devemos, mas, né, porque aqui nós vemos que Josafá não estava com perversidade de coração. Ele não estava usando de engano com Acabe. Ele estava com o coração puro e limpo ali, aberto para ele ajudar. Um rei. Entendeu? Ele não era, porque Josafá não era maligno de forma alguma. Mas foi um acidente que ele teve. Não é por isso que ele vai perder, né, toda a honra que Deus deu a ele na Bíblia Sagrada. Foi errado o que ele fez, muito errado. Mas o coração dele não tinha perversidade, não tinha dissimulação, não tinha engano. Ele foi com o coração limpo e puro ali para ajudar. Um amigo, digamos assim, de realeza. Que como ele era rei também. Josafá ali, ele não pediu direção a Deus. E o Senhor me tocava muito.
sobre algumas áreas. Ele me falava fortemente assim. Primeiro ele me falou sobre sociedade, empresas. Sabe quando alguém está procurando um sócio para a empresa? Pois é, Deus me falava fortemente para a pessoa tomar muito cuidado com sociedade. Melhor, infinitamente, é não fazer sociedade. Mas se tiver que fazer, consulte a Deus. Muito, muito, muito. Incessantemente. Só feche qualquer negócio com a direção soberana de Deus. Não queira permissiva. Diga a Deus: Deus, eu não quero a tua vontade permissiva. Eu não aceito. Eu quero somente a tua vontade soberana. Não dê um passo sem a direção de Deus. Sem Ele dizer: vá por aqui. Pode ir, eu estou contigo. Porque vai dar problema sério para você. Você tem visto quantas inimizades têm existido? Até crimes existem. Sociedades feitas com pessoas erradas. Ah, mas todo mundo faz sociedade. Pois é, você é todo mundo? Não. Você serve a Deus? Você sabe que existe um Deus que Ele fala, que Ele age, que Ele opera, que Ele guia? Você sabe disto. Então, acabou-se. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa que serve a Deus. Não se precipite, de forma alguma. E se você não for, você não é crente, não é cristão ainda, está ainda no processo para ser. Está pensando em fazer alguma sociedade? Não se precipite. Vá devagar, para você não vir a padecer lá na frente muito e se arrepender e perder muito dinheiro que você jamais poderia perder, porque faz parte do seu patrimônio que você tem para viver. Quando Deus fala algo assim, é porque Deus, Ele fala do que Deus vê, porque Deus vê lá na frente. Deus vê a intenção dos corações. Nós vemos a aparência. Ah, tudo bom, vai ser tudo bom, todo mundo é maravilhoso, quando vai fazer sociedade, todo mundo é bom, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. Mas quando ela se constitui, no começo tudo são flores. Tem um ditado assim, né? Mas depois que vem as coisas graves. Graves. Então, eu estou falando isso aqui na direção do Espírito Santo de Deus. Porque se você entra numa sociedade que Deus não está lhe dando direção para tal, é um laço para a sua vida. É perda de tudo. Muito desgaste, muito sofrimento lá na frente. Por isso que Deus agora dá um freio, diz: espera ainda, pare. Você já me consultou? Não dê um passo em falso, porque você vai cair. Não é à toa as pessoas que irão assistir este vídeo. Deus fala pessoalmente. Olha, incrível que vai alcançar pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sei o nome, não sei nada. Mas é Deus fala com quem Ele quer, usando quem Ele quer também. Outra aliança que o Senhor me falava, muito forte. Aliança conjugal, aliança assim da pessoa se aliançar com outro através de um casamento ou de uma junção. Cuidado.
Eu vou falar aqui como o Espírito Santo está me mandando falar. Deus mandou, Deus está nesse negócio, Deus já confirmou tudo, já houve oração, já houve súplicas a Deus, para Deus falar, para Deus bradar, já houve confirmação, é espiritual e não emocional. Você está vendo quantas pessoas, eu conheço muita gente que se aliançou com outras, que foi um laço de Satanás. No começo foi tudo bom, a pessoa era um santo, a pessoa era maravilhosa, depois a máscara caiu e veio mostrar quem era. Então, em nome de Jesus, não dê um passo. Ah, mas é porque eu estou com muita solidão, minha vida, eu tenho que ter alguém, porque se eu não tiver alguém eu não vou aguentar, não vou suportar. Tem um ditado no mundo que diz assim, antes só de que mal acompanhado. É verdade, sabia? Porque se a pessoa tiver uma má companhia, que vá mostrar as caras depois de algum tempo, a pessoa vai padecer tanto. E outra coisa, vai querer sair daquele relacionamento e não vai conseguir. Porque as pessoas dizem assim, não, eu vou me casar. Se não der certo, o que é que eu posso fazer? Separa. Mas não é tão fácil assim como todo mundo fala. Quando a pessoa desobedece a Deus, muitas coisas acontecem contra ela. Porque ali é o preço da desobediência. De fazer as coisas independente de Deus. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, está dizendo na Bíblia. É Ele que tem a direção para essa situação. Você pode falar sobre toda a sua emoção, solidão, você está triste, está assim, está não sei o quê. E Deus pode lhe dizer, se você buscar Ele, que não é dele. O que você vai fazer? Você vai continuar? Mas você é livre para decidir se quiser ou não. Se quiser, tenha certeza absoluta que Deus vai deixar. Mas o importante é que a pessoa saiba o veredito de Deus. Por isso que é bom consultar Deus, pedir a Ele direção, que Ele vai falar exatamente o que vai acontecer. Ele é fiel. Quando Ele diz não, sempre é para a vitória do homem. Sempre. Quantos pais da terra só dizem sim a seus filhos? Estão prejudicando gravemente os futuros adolescentes e adultos. Porque só dizem sim. Pai e mãe tem que dizer não. Sempre. Talvez até mais não do que sim. É verdade. Louvado seja Deus para sempre. É uma coisa muito forte que Deus tem nessa área aí. Mas graças a Deus que o recado de Deus está dado. Só cai no laço quem quer cair. Porque Deus, Ele fala de todas as formas. A pessoa fica enamorada, a pessoa fica apaixonada e fica como cega. Cega. Algumas vezes ela vê alguma coisinha assim e aguça as antenas dela. Tipo, olha, não tá bom isto. Mas ela releva por causa da paixonite. Sem saber que aquilo ali são sinais de Deus dizendo, olha, eu não estou nesse negócio. Só dê um passo em nome de Jesus. Se Deus falar,
profundamente, de forma pessoal a você, porque toda a sua vida está em jogo para você não cair numa armadilha de Satanás e depois você vir a padecer muito e não ter jeito para resolver. Além de você sofrer, você vai fazer outras pessoas sofrer por não obedecer a Deus. Deus me falava também muito de aliança ministerial. É outra coisa séria também. Aliança ministerial. Então, essa aliança de Acabe aqui e de Josafá e Acabe, podemos dizer que foi uma aliança ministerial, digamos assim. Gravíssimo. Deus mandou. Mas eu vou porque fulano me chamou, fulano é meu amigo. Deus mandou. Deus mandou. Deus está nessa aliança. Qual é o seu interesse em fazer isto? Qual é o seu verdadeiro interesse? É agradar a Deus ou resolver um probleminha? Não faça alianças espirituais se Deus não bradar dos céus de forma real, impactante. Não faça. A Bíblia diz, sabe o quê? O homem fora do seu lugar é igual ao pássaro fora do seu ninho. O que é que vai acontecer? Vai ser flechado e cair por terra. Cuidado com a aliança ministerial. Cuidado. Não confunda amizade com ministério. Mas fulano é meu amigo, fulano, entendeu? Meu amigo de fé. Deus mandou. Deus está nessa aliança. Deus confirmou já. Já teve oração, clamor, jejum, busca, súplica, rogos. Já teve tudo isto? Já teve. Você já perguntou a Deus, com toda a sinceridade do seu coração, se é dele esta aliança? Ou você não perguntou porque você tem medo de Deus dizer não? Se Deus disser não, é para a sua vitória. Entenda isto. O que Deus disser não vai te acrescentar dores. Mas eu vou fazer o quê? Não faça nada. Espere Deus fazer. Espere Deus falar. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você quer passar na frente de Deus. Você quer misturar o espiritual com o emocional, ministério com emoção, com amizade, com isso, com parentesco. Não faça isto. Você vai sofrer e perder muito tempo e se arrepender. Mas já vai ser tarde que você já deu um passo em falso. Seja o que for. Para você dirigir uma igreja em tal lugar, para você ir para tal ministério, para você fazer isso. Só faça se Deus mandar. Seja inflexível como Neemias. Deixe quem quiser falar. Não tenha medo que alguém vá tomar o seu lugar. Porque se for de Deus, ninguém toma. Deus já separou para você. Mas você tem que estar com o coração aberto para ouvir também o não de Deus. O não de Deus vai ser a gigantesca vitória em sua vida. Sempre quando Deus tem algo nas nossas vidas que já determinou, já estabeleceu, vem algo antes para nos confundir. Vem algo até parecido, bem assim de longe com o que Deus falou, para a pessoa
ficar ali confundida e cair no laço de Satanás. Sua vida ministerial, sua vida espiritual é pérola de Deus. É pérola. Tem muito valor. Você tem que estar onde Deus quer, onde Deus determinou que você esteja. Não é onde você acha que deve. Porque aquele ministério é assim, né? E tem muitas pessoas querendo ir para ministério, né? Que tem fama, que tem nome, porque... Mas deixa para lá, que só Deus, que o Espírito Santo de Deus possa achar corações abertos para ouvir o não dele. Não dê um passo, não dê, se o Altíssimo, Todo-Poderoso não lhe disser, vá. Se lembra Moisés? Moisés estava com a vara na mão, na presença de Deus ali. Deus, ele estava com a vara na mão já, Moisés. Mas Deus disse a ele, toque a vara no mar, Moisés. Na hora que ele tocou, o mar abriu. Se Moisés tocasse antes, nada ia acontecer. Ele ia passar vergonha. Mas quando Deus diz, faça, faça. Já deu certo. Não, eu vejo tantas pessoas dando tantos passos errados. Meu Deus. Pessoas, meu Deus, que não são mais novos convertidos, são pessoas já que têm experiência no ministério, pessoas agindo pela emoção, pelas facilidades. Infelizmente, aí cai por terra. Outra coisa, para entrar aqui, para a gente fechar essa ministração com o que aconteceu com Acabe, para a gente saber o que aconteceu, se foi o que os profetas de Satanás disseram ou se foi o que Micaías disse. Outro caso, amizades. Cuidado com quem você faz amizades. Cuidado. Cuidado com a sua casa, ela é inviolável. Em nome de Jesus, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Algum tempo atrás, saiu no jornal uma coisa que sai todo dia essas notícias ruins, todos os dias, mas essa me marcou muito. Porque uma mulher estava contando, né, para o delegado lá, que ela conheceu uma mulher numa praça de alimentação de um shopping. Eu nem lembro de que cidade foi, aqui no Brasil. E ela começou a conversar. E aquela pessoa começou a contar a vida dela, a outra, a vítima. Começou a contar. E aquela outra tinha uma vida boa, tinha dinheiro, tinha tudo assim. Tudo que chama a atenção dos olhos das pessoas, né? Que as pessoas ficam com os olhos em cima do que os outros têm. Infelizmente, isso é grave demais. Cada um tem que se contentar com o que Deus deu. O que é dos outros é dos outros. Amém. Glórias a Deus. Então ela começou amizade com aquela moça. Aquela moça ingênua. Infelizmente caiu no laço. Quando chegou um dia, ela botou veneno na comida dessa moça para matar ela. E quando ela foi dar o argumento dela porque ela fez aquilo, sabe foi que ela disse? Que tinha muita inveja da moça. Que a moça tinha tudo que ela não tinha. A serpente dominou o coração dela através da inveja. A inveja já estava no coração dela. A serpente só fez usar aquilo ali. Você está entendendo? Cuidado com alianças. Todo mundo é meu amigo, todo mundo é minha amiga. Não é não. Seu amigo é Jesus. Muitos não são amigos nada. Precise de um deles para você ver se eles vão te socorrer. Você vai ver se vão te socorrer. Cuidado com quem você bota em sua casa, com quem você compartilha suas coisas.
Guarde no coração, no seu coração, muitas coisas que Deus não quer que você fale com um e com o outro. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com amizades, alianças, união com pessoas. Pergunte a Deus, ore a Deus, clame a Deus, jejue, busque a face dele, para você ser livre de algo desse tipo, que tem acontecido muito em vários lugares. Tem gente que bota os outros dentro de casa, conheceu ontem, hoje já bota na casa, a pessoa já senta na cama, já abre. Meu Deus, é uma coisa que, meu Deus, as pessoas não têm limite. Deus não quer isto. Deus quer que nós vigiemos, por isso que a Bíblia diz vigiar e orar. Às vezes a pessoa ora e não vigia. O diabo vê essa brecha e trabalha contra a pessoa. E para encerrar, versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. Olha o que foi que Acabe fez com Josafá. Olha só que amigo perverso. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ou seja, o rei ali era Josafá. E Acabe era um homem comum. Foi isso que aconteceu. Que Acabe, ele é tão mau que ele, dentro do coração dele perverso, pensou o quê? Se forem matar o rei, mata ele, que está com vestiduras reais. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel, contra o iníquo, somente. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Tá vendo? E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, deu tempo. E o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Aqueles homens disseram o quê? Este é o rei de Israel, ou seja, este é Acabe. Você viu o laço que Acabe preparou para Josafá? Sabe o que é isso aqui? Alianças erradas. As preparações são assim, para destruir a pessoa, para derrubar as pessoas. A pessoa tem um coração bom, está ali com o coração limpo e puro, mas a outra, perversa, programa o mal. Foi o que aconteceu aqui, contra Josafá. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Deus socorreu Josafá. Você está entendendo? Deus socorreu Josafá. Aqui foi um milagre, porque era para Josafá morrer. Sumariamente. Ah, mas então Deus, qualquer coisa que acontecer comigo, Deus vai me livrar. Deus está te avisando hoje, para você tomar cuidado. Quantos têm sido vítimas por causa de alianças feitas erradamente? Quantos foram avisados antes e viraram as costas para Deus? E não aceitaram o não de Deus. Não aceitaram se submeter a Deus para fazer o que Ele quer. Senhor, o que tu disseres eu faço. Quantos dizem: não, eu vou fazer, tá certo, não tem problema, tá tudo bem, vai dar tudo certo. São jargões que os crentes usam que, quando querem errar, infelizmente. Então o homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde. Ele tentou resistir. Ele tentou dizer: olha, eu vou vencer, eu vou conseguir. Tá dizendo aqui.
O rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde. Já estava decretado. Deus usou o verdadeiro profeta dele para dizer que ele não voltaria. E morreu ao tempo do pôr do sol. Glórias a Jesus. Que essa história bíblica fique impregnada dentro de mim, dentro de você. Para que, em nome de Jesus, pelo sangue que ele verteu no Calvário, não façamos alianças erradas. Seja em quaisquer áreas de nossa vida, quaisquer áreas, que nós consultemos a Deus e que estejamos preparados para ouvir o não dele e obedecê-lo. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o Espírito Santo me deu, porque Deus ele desce até a nossa dimensão para falar conosco. O que nós precisamos ouvir. Às vezes nós queremos ouvir outra coisa, mas Deus diz, não, meu servo, não, minha serva, eu vou lhe dizer o que você precisa ouvir, porque você tem valor para mim. E nosso Deus não age com emoção. Jamais. Que o Espírito Santo de Deus te cubra com o sangue de Jesus. Não deixe que ele não permita que você resvale os seus pés. Que os seus pés resvalem em nome de Jesus. Que você consulte a ele para tudo, para você ter vitória e não padecer lá na frente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.